12:02 pelo horário de Brasília, a Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de decidir que o ex-presidente e pré-candidato Donald Trump está, sim, elegível no estado do Colorado. Decisão que chega nesse momento e que significa que os eleitores que votarem em Trump amanhã, já nas primárias republicanas do estado, vão ter o voto considerado. Vai valer, portanto, o voto em Donald Trump, porque ele está elegível, segundo a Suprema Corte. Trump já estaria o nome dele na cédula, de qualquer forma, mas a Justiça do Colorado tinha decidido que ele estaria inelegível, porque considerou que ele participou da insurreição lá no Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, e agora vem o veredito da Suprema Corte, que está acima, portanto, da Justiça do Colorado. Se aplica apenas no estado do Colorado, mas claro que pode afetar outros estados que também decidiram retirar Trump da disputa. A gente vai seguir, claro, acompanhando tudo isso em tempo real. Lembrando, viu, que esse é um dos vários processos em que Donald Trump segue também, e a gente tem acompanhado os estados decidindo de forma definida com relação à justiça, se vai ser um estado ou outro, quem que vai tornar ele elegível ou não. E o que a gente está acompanhando nos últimos meses é essa movimentação por parte de cada justiça de cada estado dos Estados Unidos. No Colorado, por exemplo, foi um desses casos. No Colorado, o que a gente viu foi que a justiça definiu que ele estava inelegível, porque, segundo a decisão da Justiça do Colorado, seria a questão envolvendo a 14ª emenda. Por quê? A 14ª emenda da Constituição americana fala que os funcionários que prestem juramento de apoiar a Constituição são banidos de futuros cargos se envolverem numa insurreição. Mas o que eles têm debatido muito é porque essa formulação da 14ª emenda ela é muito vaga, porque ela não menciona de forma explícita, por exemplo, a presidência. E só foi aplicada 2 vezes desde 1919. Portanto, ela passou a ser aplicada em alguns casos da justiça de alguns estados específicos, como era o caso do Colorado. E agora, para muitos, a decisão da Suprema Corte não surpreende e decide que o Trump está sim elegível no Colorado, o que pode fazer com que essa situação tenha precedentes. Portanto, se algum outro estado definir que Donald Trump está inelegível, aí sim podem existir novos precedentes para que a Suprema Corte depois decida a favor novamente de Donald Trump. Vamos então direto para Nova York conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que vem trazer todos os detalhes, as atualizações para a gente desse cenário, essa informação que chega para a gente agora e que não surpreende em alguns aspectos, né? Temos agora essa confirmação de que Donald Trump, para a Suprema Corte, está sim elegível no estado do Colorado. Mariana, uma boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde a todos. Muriel, era a decisão que já era esperada, isso ficou claro na audiência da Suprema Corte pelas perguntas que os juízes faziam. Eles se concentraram muito nas questões técnicas da lei que o Colorado estava usando para tentar tirar Trump das prévias eleitorais e chegaram à conclusão de que esse é um tema que deve ser decidido pelo Congresso e não pelos estados. Os estados não podem decidir pela inelegibilidade de alguém. Foi essa a conclusão que a Suprema Corte chegou. Por quê? Só para a gente recapitular, o Colorado queria tirar Trump das prévias eleitorais usando a seção 3 da 14ª emenda da Constituição, que diz que pessoas que fizeram um juramento à Constituição e depois se rebelaram contra o governo não podem exercer cargos públicos. Como você dizia, Muriel, uma lei que foi pouquíssimo usada e que nunca foi usada no caso de presidentes. Então, logo começou esse questionamento sobre se isso se aplicaria ao cargo de presidente ou não. Os juízes, na audiência, deixaram bem claro que não estavam entrando no mérito sobre se Trump teria ou não incentivado a invasão do Capitólio, se ele teria ou não se revoltado contra a Constituição, né? Esse seria o principal argumento do Colorado, dizendo que ele se enquadraria na regra por causa disso, mas sim, eles estavam realmente analisando o mérito técnico de se realmente isso se aplicaria ao presidente e se estados podem decidir sobre isso, porque o que acontece
acontece, Muriel, é que se o Colorado realmente ganhasse, então, o direito de tirar Donald Trump das prévias eleitorais, então outros estados poderiam fazer a mesma coisa. Ou seja, Trump ficaria de fora dessas votações dentro do partido para escolher quem vai ser o candidato nas eleições de novembro. E aí isso poderia sim ter um impacto nas eleições, é claro. Agora a Suprema Corte julgou então que os estados não podem fazer isso. Os estados não podem decidir sobre as eleições, então não podem usar essa regra para tirar alguém das prévias eleitorais. É uma vitória para Donald Trump que continua então nas prévias eleitorais do Colorado, que é um dos estados que vota amanhã na Superterça. Superterça, o dia em que 16 estados americanos têm prévias eleitorais, têm essas votações dentro do partido, com mais de 30% dos delegados em jogo, né? Aqui nos Estados Unidos, quem consegue maior número de delegados acaba conquistando os estados, acaba conseguindo as eleições. Então é um dia importante. O nome de Trump estaria nas cédulas eleitorais de qualquer forma, porque elas já estavam impressas, essas cédulas. A questão era se os votos para Trump seriam contabilizados, valeriam ou não. E agora, com a decisão da Suprema Corte, sim, vão valer. As pessoas podem votar em Donald Trump, ele que na prática, né, a nomeação dele já praticamente certa, já que só tem uma rival, uma outra pré-candidata, Nikki Haley, a única que não desistiu até agora, mas que claramente não tem força para derrotar Donald Trump, está nessa corrida mais pelas pretensões políticas dela, além de 2024, do que nesse ano. Isso apesar de Nikki Haley ter acabado de ter uma vitória, na verdade, em Washington DC, uma prévia eleitoral, mas mesmo assim isso não altera o cenário. Então Donald Trump continua assim nas cédulas eleitorais, decisão da Suprema Corte que pode servir como precedente para os outros estados e por isso é tão importante. Mas também é importante a gente destacar, Muriel, que desde o primeiro momento, desde que o estado do Colorado tomou essa iniciativa e outros estados também tentaram tirar Donald Trump das prévias, alegando com esse mesmo argumento, a terceira sessão da 14ª emenda, desde o começo já existia uma questão aqui sobre se isso iria valer ou não, ou se seria mais um ato simbólico. Então, uma forma de os estados dizerem para Donald Trump que mesmo se ele concorrer às eleições, ele não deve ficar impune pelo que esses estados viram, né, como uma rebelião contra o governo. Então existia até aqui um debate logo que essa notícia saiu sobre se isso realmente teria algum efeito prático sobre a candidatura de Trump ou se seria mesmo só uma espécie de protesto simbólico, né? E agora, então, a Suprema Corte confirmando que Donald Trump continua assim elegível, continua nas cédulas de votação, os votos para ele continuam válidos, os votos desses estados, então os votos no Colorado, e realmente não é possível usar essa regra não se aplica nesse caso, porque os estados não podem decidir sobre esse tema. Decisão importantíssima, decisão grande aqui da Suprema Corte, mas decisão que já era esperada. Nada de surpresa, nada inesperado sobre isso, ninguém chocado aqui com essa decisão. Muriel. Mariana, aproveito que você está aqui comigo para te questionar sobre outros estados que fizeram um movimento muito semelhantes ao do Colorado, que a gente tem acompanhado nos últimos meses. Por exemplo, Minnesota, também Michigan, são estados que também defenderam esse cenário dessa 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. É um cenário que a gente pode ver que quando a Suprema Corte, ou se a Suprema Corte for se debruçar sobre isso, a tendência é de que siga, portanto, esse precedente que acaba de estabelecer nesse momento. A tendência é que siga, portanto, o que decidiu agora, de que Trump, nesse caso, se utilizar esse argumento da 14ª emenda, nesse caso, então, Trump seria, sim, elegível. Exatamente, Muriel. Agora já se estabeleceu o precedente para todos esses outros casos, né? Já que são muito semelhantes, usam essa mesma regra. São casos que ainda estão em cortes inferiores, então não chegaram à Suprema Corte. O caso do Colorado foi o que chegou até a Suprema Corte, os outros pararam ali na Suprema Corte Estadual ou na Corte Eleitoral. Então são processos também, muitos que estão em pausa, na verdade, enquanto os juízes avaliam, porque alguns juízes estaduais mesmo chegaram a bloquear. Isso chegou, na hora que chegou
chegou em vários dos juízes estaduais, muitos já olharam e falaram, olha, isso não vai para frente, não tem jeito disso ir para frente, pela interpretação técnica mesmo do caso. De novo, ninguém aqui está debatendo, nesse caso, sobre se Trump realmente se rebelou contra o governo depois de ter feito um voto, um juramento à Constituição ou não. O que os juízes estão avaliando é simplesmente a questão técnica, a questão sobre se isso se aplica ao presidente ou não e se os estados podem decidir sobre a inelegibilidade de alguém ou não. Inclusive, esse foi o próprio argumento usado pela equipe de Donald Trump. A equipe de Donald Trump falou muito sobre a questão da regra não poder ser usada a presidentes, não se aplicar a presidentes. Não entrou muito na questão no âmbito de defender as ações do ex-presidente Donald Trump, de defender o que ele teria ou não feito no dia da invasão do Capitólio. A equipe de advogados nem entrou muito nesse mérito, mas sim se ateve a essas questões técnicas. Então, esses outros casos que estão em cortes inferiores também e em muitas situações já foram bloqueados pelos juízes estaduais, estão em pausa, seguem essa mesma orientação, esse precedente da Suprema Corte. Então, realmente foi algo que pode ser visto aqui como um ato simbólico, um ato de protesto ali de Donald Trump, uma tentativa desses estados de tirá-lo da corrida, mas na prática não surtiu efeito, Muriel. Mari, aproveito para te perguntar sobre esse cenário da Suprema Corte, porque se a gente for lembrar, é uma Suprema Corte que, no momento, ela é mais conservadora, tem pelo menos 3 que foram indicados, né, no caso, pelo Donald Trump, quando ele ainda era presidente dos Estados Unidos. Queria entender um pouco de como que é formada essa Suprema Corte, de como que ela votou quando a gente fala desse caso específico aí de Donald Trump no Colorado. Muriel, foi decisão unânime, viu? Apesar de ter uma maioria conservadora na Suprema Corte, essa decisão agora foi unânime. A gente tem 6 juízes conservadores e 3 juízes liberais. 3 dos conservadores foram nomeados pelo próprio Donald Trump. E é claro, né, que isso já levanta uma questão. Toda vez que surge um caso aqui de Suprema Corte, a gente ouve comentários do tipo, mas o Trump nomeou 3 desses juízes, é uma maioria conservadora, mas isso não significa que esses juízes sempre votem a favor de Trump, tá? A gente já teve casos em que isso não aconteceu. A gente já teve casos em que a corte legislou contra Donald Trump e agora a decisão foi unânime, ou seja, até mesmo aqueles juízes liberais e os que não foram indicados por Donald Trump votaram a favor dele nesse caso, decidiram a favor dele nesse caso. E ficou evidente que seria assim na audiência falando sobre isso, sobre essa questão do Colorado, pelas perguntas que os juízes faziam, mesmo esses juízes liberais. Ali a gente ficou claro qual seria a posição dos juízes. Todos eles pareciam muito céticos em relação à ideia de se usar essa regra, a terceira seção da 14ª emenda da Constituição, algo que foi usado pouquíssimas vezes na história e nunca para um presidente, para decidir sobre a inelegibilidade de alguém na votação em uma prévia eleitoral. Então, sim, a gente está falando de uma Suprema Corte conservadora, de uma Suprema Corte com 3 dos 6 juízes conservadores indicados pelo próprio Donald Trump, mas nesse caso a gente teve uma decisão comum ali entre todos. Então todos concordaram porque foi realmente uma decisão mais focada nos aspectos técnicos de tudo isso. Claro, acaba favorecendo, poderia, né, se a Suprema Corte tivesse julgado de outra forma, isso poderia ter um impacto enorme para Donald Trump, mudar o futuro político dele. Então é uma decisão muito importante para ele, que o favorece muito, mas que foi tomada ali por toda a Suprema Corte com base realmente em aspectos técnicos, Muriel. Muito bem, Mariana Janjacoma vai seguir com a gente ao longo dessa edição do Brasil Meio-Dia, atualizando essa informação que chega para a gente agora, em tempo real, informação importantíssima de que a Suprema Corte decidiu que Trump segue elegível no estado do Colorado. Lembrando que amanhã tem primárias nesse estado também. E uma informação que chega para a gente, então, que é muito importante e que pode mudar o cenário de Donald Trump com relação a vários processos que ele tem enfrentado, principalmente depois do 6 de janeiro de 2021. Aquele argumento de que ele teria provocado uma insurreição lá no 6 de janeiro, o argumento da 14ª emenda da Constituição americana, aparentemente não deve valer mais para a Suprema Corte, porque agora definiu, a partir desse caso lá do Colorado, do estado do Colorado, de que não vale esse argumento para tornar Donald Trump inelegível no estado. Portanto, Donald Trump está elegível no estado do Colorado e pode acontecer também precedentes, pode acontecer
ser, então, a partir dessa definição, novas decisões da Suprema Corte, se esses casos, processos chegarem até a Suprema Corte. Agora, inclusive, é importante lembrar que a Mariana Janjacome trazia para a gente esse destaque, que a pré-candidata Nikki Haley venceu pela primeira vez uma primária republicana e a ex-governadora da Carolina do Sul, a gente vê ela na imagem aí, derrotou Trump na disputa em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. A Haley levou todos os 19 delegados de Washington, chegando a um total de 43 em todo o país. Ela ainda está muito atrás de Trump, é importante lembrar. Trump já soma quase 250 delegados. E a vitória de Haley em Washington foi inédita, mas não foi vista como uma surpresa, viu? Porque analistas apontavam essa disputa como a melhor chance dela de vencer Trump até o fim do calendário das primárias, o que acabou realmente se concretizando. Os republicanos agora devem ignorar Washington até novembro, já que o partido nunca nem venceu as eleições na capital federal. Lembrando que em 2020, Joe Biden venceu no distrito com mais de 92% dos votos. Agora, meio-dia 27 pelo horário de Brasília, e como a gente já adiantou aqui no Brasil meio-dia, gente, amanhã os americanos votam nas chamadas primárias em mais de 10 estados, um dia muito decisivo na corrida eleitoral, conhecido como a Super Terça. E claro que a gente vai trazer todas as informações das primárias na próxima terça de amanhã, ao longo do dia, numa cobertura simultânea com a CNN Internacional. E às 11 da noite você vai acompanhar o América Decide, com análises da Fernanda Manhota, do Lorival Santana, do Américo Martins, além de todos os detalhes direto dos Estados Unidos, com a nossa correspondente, a Mariana Janjacome. A apresentação vai ser da Raquel Landim, portanto, é o retorno do América Decide nesse ano eleitoral importantíssimo para o mundo inteiro, que o mundo inteiro fica de olho no que acontece lá nos Estados Unidos.